para sua exposição ao professor doutor em Economia pela Universidade de Campinas, Unicamp, professor Pedro Rossi. Obrigado. Eu tenho um PowerPoint também. Isso, muito obrigado. Queria cumprimentar a todos, senhores deputados, assessores, imprensa, todos os presentes. Queria cumprimentar o deputado Léo de Brito pelo convite, cumprimentar a mesa, uma satisfação muito grande. Maria Lúcia Fatorelli, é um prazer. O professor Luiz Carlos Prado, que foi meu professor na UFRJ. Felipe Rezende, meu amigo, foi meu colega na UFRJ. Eu estudei na UFRJ na graduação e hoje sou professor de Economia na Unicamp. É uma satisfação muito grande estar aqui debatendo esse tema. E eu queria começar registrando o meu descontentamento com a ausência dos membros do governo, que poderiam estar aqui defendendo a PEC e debatendo conosco. Eu acho que essa ausência, ela não é à toa, ela é sintomática de algo que não foi muito debatido com a sociedade e que eles não querem debater conosco, economistas que têm uma visão diferente. Eu já tive a oportunidade de debater na audiência no Senado, com os senhores representantes da Fazenda, o Mansueto de Almeida, o Marcos Mendes, e ali nós desconstruímos vários dos mitos que eles estavam colocando no discurso. O Felipe Rezende estava presente. Nós fizemos um debate franco, né, e desconstruímos, inclusive, estatísticas que eles estavam colocando para debate que estavam equivocadas e argumentos que eles colocaram para o público que, na verdade, não se sustentavam. Né? No fundo, a gente precisa desobstruir o debate econômico. O debate econômico está muito obstruído, em particular, aquilo que sustenta essa PEC, né, que são argumentos, na minha opinião, falaciosos. Ora, se há um contraditório, é preciso debater esse contraditório, coisa que não está sendo feita. Não há espaço no debate hoje para que esse contraditório seja colocado em discussão. Eventualmente, os deputados podem não concordar comigo, mas é importante que essa discussão ela seja feita e seja realizada. Então, eu queria registrar aqui que os nossos representantes não estão aqui para discutir conosco, o que é uma pena, porque enriqueceria esse debate. Eu desconfio que eles não vão conseguir sustentar os argumentos que eles colocaram para sustentar essa PEC. Os argumentos que estão postos na cartilha do governo, que foi lançada pela Fundação Ulisses Guimarães, cujos argumentos são toscos, desculpa a palavra, mas os argumentos são muito ruins, a gente pode discutir isso, né, e a fala do próprio ministro da Fazenda, né, que compara a economia com a dona de casa, né, que fala que a austeridade ela traz o crescimento de volta. São argumentos que são questionáveis do ponto de vista econômico, por isso é importante debatê-los, coisas que nós vamos fazer aqui, pena que não há aqui o outro lado para se defender. E aproveitando... Pois não? Bom, o pessoal da TV pede para eu ficar mais para cá, então eu obedeço. Aproveito para... mais próximo aqui do painel. Muito bem, fui instruído aqui para o meu palco, eu acho que agora vai funcionar. Eu queria começar discutindo esse documento, que foi lançado ontem aqui no Salão Verde. É um documento coletivo, não é assinado por pessoas, é assinado por instituições. Ele reúne discussões e debates de dezenas de economistas que, por meio de diversas palestras, diversos encontros, diversas discussões, consolidaram e reuniram uma visão sobre a questão fiscal no Brasil. Tá? Ele é muito mais do que uma crítica à PEC. Ele é um documento estruturante, com 60 páginas, que aborda as questões fiscais de maneira profunda, por meio de estatísticas, por meio de relatos de experiências históricas e por meio de uma argumentação teórica que se contrapõe à discussão que está posta no debate público. Esse documento chama Austeridade e Retrocesso, Finanças Públicas e Política Fiscal no Brasil. Ele está disponível na rede, no site brasildebate.com.br, em outros sites, ele está circulando nas redes, e é um documento importante, ao meu ver, para o debate da PEC.
Nem todos precisam concordar com esse documento, mas ele se contrapõe veementemente aos argumentos que estão postos no debate público. E aí eu vou fazer uma síntese do que eu acho que é essa PEC, para a gente ir discutir ponto por ponto o que, na verdade, está em questão. A minha maior crítica a essa PEC, e é o que está posto nesse documento, ou seja, ratificado por dezenas de economistas, é que, no fundo, essa PEC ela não resolve o problema fiscal brasileiro, ela não se dispõe a isso. Essa PEC ela é muito mais do que isso. Ela não equilibra o fiscal, ela não traz o crescimento de volta. O que ela faz? Ela reformula o Estado tal como a gente conhece. Ela é um projeto de país. Por isso, ela deve ser discutida como tal, e não como uma PEC de equilíbrio fiscal. Ela deve ser discutida no âmbito de um modelo de sociedade que a gente almeja. Muito bem. E aqui eu vou direto aos pontos que nos interessam sobre a PEC 241. Primeiro, a PEC parte de um diagnóstico equivocado. Qual é o diagnóstico? Inclusive, que está na cartilha do governo. Que o excesso de gastos gerou um desequilíbrio fiscal. O excesso de gastos primários gerou um desequilíbrio fiscal. Ora, a dívida pública brasileira e o seu montante, ela não deriva de um desequilíbrio de gastos primários, senhores, como nos é repetido diariamente. A dívida pública brasileira, nos últimos anos, ela só pode ser entendida se a gente entender a complexidade da política macroeconômica. Então, nos últimos anos, 10, 15 anos, o governo acumulou reservas, e para acumular reservas, o governo compra reserva e troca por dívidas, emite dívidas. Então, de um lado ele acumula um ativo, do outro lado ele acumula um passivo, a dívida cresce. Essa acumulação de reservas, ela foi a grande responsável pelo crescimento da dívida bruta no Brasil nos últimos 10 anos. Não foi o gasto primário. Tanto não foi o gasto primário, que nós só tivemos déficit primário nos últimos 2 anos. Como que 2 anos de déficit primário vão ser responsáveis por uma explosão da dívida? Não é verdade. A dívida subiu por conta dessa estratégia, que é uma estratégia de acumulação de ativos, que a gente pode discutir se está certo, se está errado, mas a dívida cresceu por causa disso, não por causa do gasto primário. Nos anos recentes, a dívida cresceu mais, por quê? Porque o PIB retraiu, o denominador onde a gente analisa a dívida retrai, caiu muito, as receitas caíram muito, e o gasto com juros, ou seja, o déficit nominal, subiu muito. Nada disso está contemplado pela PEC. Se a gente quiser resolver o problema da dívida, não é pelo gasto primário, é preciso discutir o nó de gestão macroeconômica que está envolto, e não o gasto primário. Por isso que, no fundo, eu digo, o objetivo da PEC não é esse, o objetivo da PEC é outro. Impor um outro projeto de país que não é compatível com a Constituição de 88. Um segundo ponto importante, aqui eu estou ainda nos aspectos técnicos e aqui macroeconômicos da questão. Essa PEC, que é vendida como algo que vai trazer o crescimento de volta, ela não vai trazer o crescimento de volta. Ela é uma instituição de uma austeridade no Brasil. E uma austeridade permanente ou uma austeridade contratada para 20 anos. O que é austeridade? É a política de redução do tamanho do Estado, redução do gasto e redução de salários reais para retomar o equilíbrio da economia, supostamente gerando o equilíbrio fiscal e a volta do crescimento. Mas isso não funciona. A experiência histórica mostra que isso não funciona. Em lugar nenhum do mundo isso funciona. Por que não funciona? Por um simples motivo. Uma situação de crise onde a demanda privada está se retraindo, a contração da demanda pública, ela aprofunda a crise. Isso é intuitivo, porque, no fundo, o meu gasto é a renda de alguém. Se eu parar de gastar, alguém vai parar de receber. Se o Estado para de gastar, muitos vão parar de receber, porque o Estado é um grande gastador do sistema. Então, numa situação de crise, a contração do gasto público ela é nociva para o crescimento, porque o gasto privado já está se contraindo. Então, ela aprofunda a crise. Quando, na verdade, o movimento do Estado fiscal ele tem que se contrapor ao movimento da demanda agregada. Ou seja, o momento de poupar é o momento do boom. Aí você tem que fazer um superávit grande. O momento da crise é o contrário.
o Estado tem que gastar para estimular a demanda privada, com efeitos, inclusive, nos balanços das empresas, como certamente vai mostrar aqui o Felipe Rezende. Né? E o que essa PEC está dizendo? Ela está dizendo, não, agora o Estado, independente de qualquer coisa, vai gastar esse montante, ou seja, e isso vai contribuir zero para o crescimento. Né? É um crescimento zero do gasto real primário. Né? O Estado vai estar permanentemente puxando o crescimento para trás. A PEC não é anticíclica, como fala na exposição de motivos, que os senhores devem ter lido. Ela não é nem acíclica, como eu falava antes. Eu me dei conta que, no fundo, essa PEC ela é contracíclica. Ela está sempre puxando o crescimento para trás. Se a gente pensar nas variáveis de demanda, né, que a gente tem o consumo das famílias, tem o investimento, tem as exportações, as importações e o gasto público. O gasto público vai crescer sempre 0%. Evidentemente, um ano mais, outro ano menos, por conta da inflação do ano anterior. Mas, na média, é 0. Ele vai estar puxando para trás o PIB. E vai exigir um esforço muito maior da demanda privada. O que é muito complicado. A gente tem que acreditar no que o governo está falando, que, aliás, já há algum tempo o governo tem falado, mesmo o governo anterior, desde que assume o Levi, a gente ouve essa história, que vai fazer um ajuste fiscal, que a confiança vai retornar, e que o crescimento vai voltar por conta do investimento, etc. Essa história, o Levi já falava no final de 2014. Né? De lá para cá, a gente continua cortando o gasto, né, e o crescimento não volta, a confiança não volta, por um simples motivo, né, porque isso é uma hipótese irrealista. É o que o Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, chamou da fada da confiança, a fadinha da confiança. A gente vai acreditar em algo ilusório que vai retomar a confiança do setor privado. Isso não existe. O empresário investe por quê? O empresário investe quando ele olha para frente e aí ele vê lucro, ele vê demanda pelos produtos dele. Se ele olha para frente e vê desemprego, vê renda baixa, ele não vai investir. Ele vai retrair o gasto dele. Ele vai aplicar em juros. Então, a fada da confiança ela não existe. Nesse sentido, numa depressão, o que o governo tem que fazer? Tem que estimular o crescimento, tem que estimular a demanda privada e não contrair a demanda pública, como está sendo feito aqui. Então, é uma falácia dizer que a PEC vai retomar o crescimento. Desculpa, mas é uma falácia. Isso está equivocado. Eu gostaria que tivesse alguém do governo aqui para me contrapor, para a gente poder fazer um debate. Mas isso é errado. E isso sustenta todos os outros argumentos deles, dizendo que a PEC é boa para o social, porque vai trazer emprego. Mentira. A PEC não é boa para o social porque não vai recuperar o crescimento. Então, está errado isso. E é um perigo enorme. Aqui eu estou falando estritamente do ponto de vista macroeconômico ainda. Eu não cheguei nos impactos sociais da PEC. No fundo, a gente está entrando num processo de austeridade que é muito perigoso. Os países europeus já viveram isso. Tá? O caso da Grécia, é mentira falar que a Grécia está onde está por conta do excesso de gasto. Houve excesso de gasto, sim. Mas o processo de austeridade que foi imposto à Grécia agravou muito a crise grega. Isso também está discutido de forma leviana no documento do governo. Isso está errado. No fundo, o que o Brasil está fazendo é se autoimpondo o que a Grécia teve que engolir de fora. As instituições europeias impuseram à Grécia a austeridade. O que nós estamos fazendo? Autoimpondo um processo de austeridade durante os próximos 20 anos, o que é um problema gravíssimo para nós. Além disso, senhoras e senhores, essa PEC ela retira o poder do Executivo, do Congresso, da sociedade, de moldar o tamanho do orçamento público. Isso é um ponto importante, porque faz parte do processo democrático os senhores deputados trazerem demandas da sociedade que implicam, às vezes, em aumento, às vezes, em redução do tamanho do orçamento. O que a PEC está dizendo é que não, isso aí não é mais escolha dos poderes. Não é mais escolha nem da sociedade, porque se a sociedade resolver, numa eleição, de que é preciso mais gasto público em educação e saúde, que é incompatível com o teto, isso não vai poder ser implementado por conta de uma PEC que limita e engessa o governo. Então, essa PEC ela atravessa o processo democrático,
né? Eu não posso eleger um presidente com essa plataforma, porque a PEC ela tem uma vigência que é maior do que o prazo de um mandato presidencial, né? Ela vai tirar, no fundo da população, esse aspecto, que é um aspecto importante da democracia, que se refere às escolhas sociais da sociedade e dos representantes dessa sociedade. Então, é um aspecto a ser discutido nessa PEC. E, por conta disso, e do seu rigor fiscal, a PEC vai provocar um acirramento do conflito distributivo aqui nessa casa. Não é? Eu sei que essa casa, os senhores deputados gostam muito dessa frase, e os senhores senadores também geralmente se referem a ela, que aqui nós estamos na casa do conflito distributivo, né, que é onde se resolvem esses conflitos, onde as forças sociais se manifestam, e isso proporciona, digamos, escolhas mediadas pelos senhores deputados, né. Isso é verdade, né. O problema é que nos próximos 20 anos, a gente não vai escolher onde alocar os recursos, a gente vai escolher de quem cortar, se é a merenda da criança, se é a saúde do velhinho, etc., o que naturalmente vai aprofundar os conflitos aqui dentro, né? E tem outras consequências. Quando a gente retira desvinculações, que são garantias constitucionais, para uma parcela da população que é pouco representada, naturalmente essa parcela da população pode sofrer aqui dentro da casa, na Câmara dos Deputados, no Senado, pode ser prejudicada pelo processo de definição do orçamento. Ou seja, as parcelas que são menos representadas e que estarão desprotegidas pelos dispositivos legais, evidentemente perderão com isso. E aí eu já caminho para a minha conclusão. E a conclusão, ela passa por esse gráfico aqui, que os senhores vão poder acompanhar no documento que eu distribuí, né? É uma simulação do que vai acontecer com o gasto primário do governo federal nos próximos 20 anos. A gente tem hoje um nível de em torno de 20% do PIB de gasto federal, do governo federal. Isso vai passar para em torno de 13% do PIB. Ou seja, o que a PEC vai dizer para a gente? A PEC é um projeto de redução drástica e brutal do tamanho do Estado. É isso que é a PEC. Os senhores podem concordar ou podem discordar, mas é isso que a PEC está falando. E isso, ao meu ver, não foi decidido pela sociedade, não foi discutido no pleito eleitoral e precisava ser discutido no pleito eleitoral. Tem um agravamento. Se a gente olhar a composição dessas despesas, a gente vai ver um problema adicional. Qual é esse problema adicional? Os benefícios previdenciários, por uma questão demográfica, vão subir, independente da reforma da Previdência que se adotar. Tá? A nossa simulação já estipula uma reforma da Previdência tal como está posta, de desvinculação do mínimo, de idade mínima, etc. Eles vão passar de em torno de 8% para 10% do PIB. Ora, se a Previdência passa de 8% para 10% e o gasto do governo federal passa de 20% para 13%, significa que vai sobrar 3% do PIB para a educação, para a saúde, para os senhores, para os salários nossos, do serviço público, etc., para o Exército, para o Legislativo, para o Judiciário. Os senhores acham isso factível? Eu acho que não. Eu acho que essa PEC não é factível e será revogada. Ela será revogada em algum momento, porque ela vai gerar um conflito tamanho aqui dentro dessa casa e lá fora na sociedade, que ela será revogada. Porque ela não cabe, não tem como a gente realizar isso. Por mais que a gente diga, ó, despesa com saúde vai se manter constante, é o que esse gráfico está mostrando. Despesa com educação se mantém constante. Então, os outros gastos, que é basicamente tudo, investimento, infraestrutura, Bolsa Família, o Exército, a Polícia, o Judiciário, tudo vai cair de em torno de 7% do PIB para menos de 1% do PIB. Os senhores acham que isso é factível? Não é factível, desculpa, mas não é factível e isso não está sendo discutido. Não está sendo, o governo não discutiu, eu não vi essa discussão sendo posta na sociedade. Tá? Então, eu termino dizendo que, no fundo, essa PEC ela vai impor para nós um outro projeto de país que não é compatível com aquele posto na Constituição de 88. A sociedade brasileira pode escolher outro projeto? Evidentemente que pode. Ao meu ver, eu acho que seria mais legítimo que esse outro projeto fosse discutido num pleito eleitoral e que fosse aprovado pela população, e não passado às pressas, sem discussão prévia,
sem uma discussão madura, sem uma discussão longa com toda a sociedade, os atores sociais. Se a sociedade decidir um pleito eleitoral que quer um Estado mínimo, que quer, de fato, um projeto, um pacto social mais individualista, menos solidário, que a PEC seja implementada. Mas, enquanto isso não acontece, ao meu ver, os senhores deputados têm que rejeitar essa proposta. E os senhores senadores também têm que rejeitar essa proposta, sob pena da gente conviver com essa PEC, que vai ser uma sombra na sociedade brasileira, que vai ser a culpa de todos os nossos males, e os senhores senadores e deputados, se aprovarem essa proposta, ficarão com essa carga. No fundo, nós estamos votando, não é um ajuste fiscal, nós estamos votando outro projeto de país. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Rossi. E eu quero, mais uma vez, reiterar aqui que os representantes do governo